Olá, meu querido, minha querida. Muito bom. Partindo para o segundo vídeo intitulado Jesus, meu coração é o teu altar. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês ideias que estão colocadas nesse livro, nesse meu último livro do mês 7 de 2017, de julho, e poder compartilhar com vocês através de vídeo. Às vezes você não tem a oportunidade de ter o livro, de adquirir o livro, enfim, mas pode ouvir algumas coisas referente ao nosso Deus. E o livro eu estou muito focado no que mais nós precisamos hoje em dia, que é a oração, como orar, por que orar, e o Espírito Santo. Entender e compreender quem é o Espírito Santo, por que existe o Espírito Santo na vida das pessoas, como existiu na vida dos profetas. E eu quero falar sobre um outro profeta. Eu tenho que ser rápido porque 15 minutos voa. 10 minutos, eu queria fazer o vídeo mais curto possível, mas é impossível. Quando a gente faz palestra é 1 hora, pelo menos 1 hora e 15. Então, resumir tudo aqui é complicado. Mas vamos lá. No livro de Daniel, capítulo 10, diz o seguinte. 10... Será que eu perdi? Não. Verso 18. 19. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. 3 pontinhos e aí continua. Daniel 10, 19. Muito bem. Todos nós sabemos que Daniel era um homem jovem de oração. Ele, independentemente de onde ele estivesse, qual reino que ele estivesse, país que ele estivesse, ele não temia, não era influenciado, ele não era fruto de um meio, mas o meio tinha que viver os frutos que ele vivia. E a Bíblia diz que várias vezes ao dia, 3 vezes, mas eu acredito que seja mais, mas pelo menos 3 vezes ele orava ao Deus de Israel. Muito bem. O que é oração? Oração é você. Quando eu digo você, eu me incluo, tá? Você voltar ao Senhor. Por quê? Porque o pecado desumanizou o homem. A criatura sem Deus, sem o Espírito de Deus, ela é desumana, ela é egoísta. O egocentrismo toma conta do ser humano. Por mais bonzinho que ele queira ser, e ele só é bonzinho porque o Espírito Santo age sobre a terra ainda, mas vai deixar de agir antes da volta de Jesus. Nós vamos estudar sobre isso nos próximos vídeos à frente, mas eu quero fortalecer a ideia da oração e da necessidade do Espírito Santo. Existem coisas fantásticas e necessárias na Bíblia, mas elas sem o estudo com oração e você completamente tomado pelo Espírito Santo, não você ter do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ter de você mais e mais a cada dia, de nada vai adiantar seus estudos, de nada vai adiantar você aprender Apocalipse, a volta de Jesus, sobre os mandamentos de Deus, qual é o dia do Senhor, enfim, nada vai valer se você não estiver ligado a Deus. E Daniel era um homem que procurou e fazia isso na sua vida, mesmo vivendo em Babilônia. Muito bem. Agora, quais são algumas características importantes para Daniel e por que Daniel sabia que ele deveria estar com esses sentimentos? Uma das coisas que eu falei para vocês foi sobre por que orar. Se Deus sabe tudo, para que orar? Se Deus já sabe do futuro, do presente, me conhece, sabe de todas as coisas. Por isso mesmo, Daniel sabia. Quando finalizou a profecia de que Israel, o povo de Deus, seria liberto, 70 anos de cativeiro iria terminar, Daniel descobriu, através da leitura da Escritura, e falou, meu Deus, é hoje. Hoje encerra os 70 anos, o nosso povo vai ser livre. Imediatamente ele correu para a janela para orar a Deus de Israel. Mas veja bem que interessante. Mesmo sendo um homem de oração, poderia não ser, Deus iria fazer a profecia se cumprir, independentemente da oração de Israel, ou de Daniel para Israel, ou para qualquer outro
eventual necessidade. Mas quando ele descobriu, ele começou a fazer parte daquilo. Porque a oração não é para mudar a Deus, não é para fazer Deus se movimentar, se mover para agir e fazer algo, não. Porque Deus já está fazendo algo, é que você ora, para que quando você estiver em oração, Deus te capacite, te use e você esteja no momento certo, na hora certa das coisas que Deus está fazendo. Então eu oro para que Deus me encontre no meio da sua passagem. Então acontecia isso com o Daniel. Você lembra que quando jogaram Daniel na cova dos leões não era lugar para orar. Dentro da cova, ou quando você cai, enfrenta os leões da sua vida, os seus problemas, você não vai fazer oração ali. A oração tem que ser feita no seu quarto. Tem que ser feita na sua comunhão com Deus, dentro do carro. Eu viajo São Paulo e Americana constantemente, eu venho cantando hinos, eu venho ouvindo coisas de Deus, eu venho pregando, falando sozinho dentro do carro que nem um maluco. Por quê? Eu quero manter a minha comunhão com o meu Criador, com quem eu amo, com quem eu adoro, com quem eu sirvo, com quem eu quero prosseguir na sua obra. Tudo que Deus tiver programado até a volta de Jesus, eu quero estar constantemente através das orações. O resto me será acrescentado. Não é errado pedir. Tem que pedir. A única oração errada é aquela que você não pede, que você não ora. Então peça, mas tome cuidado. Não seja infantil, seja adulto na sua oração. Por quê? Porque você vai pedir tanto para Deus e se Deus não te responder, o que vai acontecer com a sua fé? Compreende? Daniel, quando ele orou no lugar certo, na hora certa, da forma certa, do seu quarto em secreto, falando com Deus em secreto, fechando tudo que tinha à sua volta, só abria a janela para ver a direção de Israel, aonde ele contemplava a sua vida, contemplava o povo de Deus, a beleza e a grandeza de Deus. Quando ele fazia essas coisas, ele fazia certo, e o Espírito Santo era com ele. Por quê? Porque quando ele caiu na cova dos leões, ele não precisou orar. Quem fechou a boca do leão foi o espírito que estava com ele nas orações. Quando ele caiu na cova do leão, ele não caiu para orar, ele caiu simplesmente para adorar a Deus. Ali ele adorava ao Senhor. E os leões, louco para dar uma mordidinha nele, mas não podia, porque Deus fechou a boca do leão. Não porque Daniel estava ali e Deus falou, não, agora eu não vou deixar de comer. Não, mas era um homem que estava sendo preparado para isso, para glorificar a Deus, para avivar um povo, para fazer com que o chefe dele, com que o maioral de toda a Babilônia visse que Deus de Daniel era o Deus de Israel, era o Deus Todo-Poderoso. Então, esse é o caminho da oração. Esse é o segmento que nós temos que abrir os nossos olhos. Você vê, né? A gente tem uma cultura estranha. A gente tem a cultura da geração que pede oração. Nós adoramos pedir oração. É errado? Claro que não. Mas a gente não ora. A gente não jejua, não ora. A gente não lê pouco a Bíblia. As nossas orações, às vezes a gente ajoelha, fala com Deus. Depois de falar muito, não tem mais o que falar. Quando a gente levanta, não deu 1 minuto e meio de oração. É triste isso. Deus quer que a gente ande pertinho dele, confiando nele. Para quando nós caímos na cova do leão, Daniel estava em paz ali. Caiu na cova do leão. Também se tiver que me comer, coma. Eu vou estar no reino dos céus, meu amigo. Vocês todos aí não. Mas sabe aonde estava o maior perigo para Daniel? Não era na cova dos leões, por incrível que pareça, mas era no meio dos sábios. Era ali que ele poderia sofrer a sua grande derrota, porque era uma nação de invejosos, sábios, querendo derrubar o homem de Deus, o cara que era o cara. Então, quando ele foi jogado na cova dos leões, Deus estava livrando Daniel daquela futura perseguição para derrubá-lo, para derrotá-lo. E ali não tinha mais como mexer com Daniel, porque a presença de Deus se mostrou. E todos aqueles homens tiveram que se curvar ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Daniel era um homem de oração. Daniel buscava incessantemente o Espírito do Senhor. Daniel não dava tréguas. Daniel não era tonto. Ele não era o fruto do meio que ele vivia. Ele não estava nem aí se os caras estavam badernando, se os caras estavam nos shows de rock, se os caras estavam na bebedeira, se os caras estavam perdendo as madrugadas em orgias, em sexo de toda a sorte, em toda a bandalheira que o mundo hoje está vivendo. Mas ele estava ali quietinho. Ele não se envolvia.
Ele não tinha prazer naquilo, porque o prazer de Daniel era poder estar de joelhos e falando com seu Deus, porque ele sabia que Deus falaria com ele e falava com ele. É assim que Deus procura homens, é assim que Deus nos conclama para podermos agir a seu favor, em seu favor. Porque você ora, eu acordo toda madrugada para orar. Acordei, me deu vontade de ir ao banheiro, volto, morrendo de sono, me ajoelho e falo com Deus, medito em Deus. Eu posso acordar com olheira, cansado, e alguém vai dizer assim para mim: nossa, você fica abrindo a boca na cara dos outros, todo cheio de olheira, vai trabalhar assim, vai fazer contatos assim com as pessoas, você tá pirado? Aí eu vou responder com toda tranquilidade, com todo carinho, com todo amor, para você que pensa assim. Melhor acordar com olheira, bocejando, mole, do que acordar raivoso, acordar pornográfico, falando palavrão, impaciente, acordar ansioso e acordar pervertido. E é tudo isso que acontece quando não andamos na presença de Deus. Todas as atitudes humanas possíveis estão dentro de nós. Todas as atitudes erradas estão dentro de nós. Então nós precisamos nos curvar perante o Criador, perante o Todo-Poderoso, Soberano, nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, fique atento, ore, busque ao Espírito Santo e as novas coisas vos serão acrescentadas. Volto no próximo vídeo com o tema Jesus. O meu coração é o teu altar. Que Deus te abençoe e te guarde. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém.